versículo 17 até o 20. Você que tem a sua Bíblia, abra aí a sua Bíblia, por favor. Se você tiver dificuldade, vai lá no índice e você já abre no índice e você vai achar rapidinho. Na minha Bíblia, a página 686, mas é claro que varia por causa da cada Bíblia é diferente, tamanho, letra e versão. Neemias capítulo 2, versículo 17 ao 20. Achou? Sim ou não? Fica antes do livro de Salmos. Abre lá em Salmos e vai voltando que você vai achar. Vai ter Jó e Neemias. Graças a Deus. Você que está em casa também, prepare a sua Bíblia. Olha aqui para mim, enquanto você que já achou, enquanto você acha, deixa eu falar uma coisa para você poder se situar no que nós vamos falar. Nós estamos vivendo, coloca o tema aqui para mim, o domingo da virada. Hoje é um domingo que nós terminamos o primeiro semestre, começamos o novo e temos que deixar coisas para trás para viver o novo de Deus. Amém, pessoal? E eu queria falar hoje sobre a história de Neemias. Eu queria que você prestasse atenção, para que você pudesse absorver algo de Deus que venha agregar na tua vida espiritual. Neemias, ele era um nobre, ele trabalhava no palácio, no reino da Pérsia, e veio até Neemias, sendo Neemias israelita, veio a Neemias, que estava na Pérsia devido ao exílio, e trabalhando no palácio do rei, era muito respeitado, muito honrado. Veio até ele a notícia de que a sua cidade natal, Jerusalém, estava destruída. Veio até ele a notícia de que as pessoas estavam vivendo na miséria, destruídas. E isso amargurou o coração de Neemias a tal ponto de que o seu semblante ficou desfigurado, triste. O rei olha para ele e diz: o que está acontecendo? Tem alguma coisa errada? Porque o teu olhar está triste. Você sabe que quando nós passamos lutas, o nosso olhar mostra. A pessoa às vezes pode estampar um sorriso no rosto, mas ela fica com um olhar diferente. E foi o que aconteceu com ele. Ele explicou, e o rei disse: vai lá, você quer ir lá na sua terra natal? Pode voltar, vai para lá. Acontecendo. Quando ele chega, ele encontra uma cidade destruída, ele encontra um povo disperso, ele encontra as famílias sendo arruinadas, pessoas estavam comendo lixo, porque não tinha comida, as pessoas estavam comendo até esterco como alimento, várias pessoas mortas, não conseguiam nem enterrar os seus mortos, não tinha casa, uma devastação total. Neemias chega, e ele chega ali com um espírito diferente, ele chega ali com uma ideia de Deus, ele chega ali para fazer o que, gente? Deixa eu ver se você está comigo aí, para fazer o que? Virar a página. Ele chega ali e diz: nós precisamos virar a página, nós não podemos permitir que a nossa vida se afunde nisso, nós não podemos permitir que essa situação domine a nossa vida, tire a nossa esperança, a nossa força. Nós não podemos nos entregar a isso. E a primeira coisa que eu queria falar para você, antes mesmo de ler: não se entregue às adversidades que têm se levantado na sua vida, não se entregue às lutas que têm se levantado, por maiores que sejam, por mais difícil que seja a sua situação. Eu quero falar para você: não se entregue, porque há um Deus que está conosco, há um Deus que está com você, e se você confiar nele, ele te exaltará em nome de Jesus.
Então Neemias junta o povo, junta as poucas pessoas que ali estavam, e Neemias diz assim, versículo 17, onde nós estamos, no capítulo 2, versículo 17 ao 20, diz assim: então Neemias disse ao povo: estás vendo a miséria em que estamos? Jerusalém assolada, as suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. E lhes declarei então como a boa mão de Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram, disponhamo-nos e edifiquemos. Fortaleceram então as mãos para a boa obra. Porém Sambalate e o Horonita, e Tobias o Amonita, e Gesem o Arábio, quando souberam, zombaram de nós e nos desprezaram e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então respondi: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Coloque a sua mão sobre a Bíblia, feche os seus olhos e curva a sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos a tua intervenção para que nós possamos não apenas entender uma história, imaginarmos um feito histórico, mas para que nós possamos ouvir a tua voz, que é clara, que fala individualmente a cada um, segundo a sua necessidade. Pai, que a tua palavra possa produzir o propósito para o qual ela foi determinada. Nós suplicamos a tua intervenção, nós suplicamos a ação geral. A cidade cheirava a morte, tudo queimado, tudo destruído. Neemias chega até o povo e ele não esconde a realidade. Ele diz o seguinte: olha a situação que nós estamos vivendo uma situação miserável, nós estamos vivendo uma situação deplorável, vexatória, vergonhosa. É verdade, a nossa situação é difícil, a nossa situação é complicada, a nossa situação, humanamente falando, pode não haver saída, mas eu queria chamar vocês para uma coisa: vamos deixar de ser essa vergonha. Neemias não tentou maquiar aquela situação, ele disse: realmente a situação, ela é complicada, a situação pode ser, humanamente falando, impossível de se resolver, mas é preciso que nós alimentemos dentro de nós o seguinte pensamento: vamos deixar de ser essa vergonha. E é o primeiro pensamento que você deve nutrir dentro de você para esses próximos 6 meses. Eu vou deixar de ser uma vergonha. O meu casamento vai deixar de ser uma vergonha. A minha vida financeira vai deixar de ser uma vergonha. Eu vou deixar de ser humilhado. Eu vou me levantar. Ainda que Neemias e o povo não sabiam como, ainda que eles não tinham uma saída aparente aos seus olhos, ainda que eles não tinham, uma mão poderosa para ajudar, humanamente falando, mas o primeiro milagre, ele não começa no exterior. O primeiro milagre, ele começa dentro de nós, quando nós declaramos: eu vou sair dessa situação em nome de Jesus. É isso que você deve procurar
alimentar dentro de você. Neemias chega para eles e diz: eu sei, a sua situação é difícil, eu sei, o seu problema é grande, eu sei, os seus inimigos são mais fortes e mais numerosos que você, eu sei, você não tem recursos para mudar isso, eu sei de tudo isso, mas eu sei também que se você colocar dentro do teu coração que você vai deixar de ser uma vergonha, que a tua vida vai mudar, que a tua família pode mudar, que a tua saúde pode mudar, que a tua vida financeira pode mudar, que o teu casamento pode mudar, que a tua vida num todo pode mudar. Você vai deixar de ser essa pessoa fraca, abatida, entregue, que você vai deixar de ser vergonha. Se você colocar isso dentro de você, ali começa a ação de Deus na sua vida, porque o milagre de Deus começa de dentro para fora. Primeiro milagre de Deus acontece aqui na minha mente, quando eu digo: eu vou deixar de ser essa vergonha. Enquanto Neemias ele estava olhando aquela situação, ele via pessoas reclamando, pessoas murmurando, e Neemias disse: eu quero falar uma coisa para vocês. Nós vamos virar essa página, mas nós precisamos colocar isso dentro de nós. Eu vou deixar de ser envergonhado. Eu vou sair dessa vergonha. Deus vai me honrar. Em nome de Jesus. Amém, pessoal? Você entende sim ou não? E a Bíblia diz que Neemias chega ao povo e diz o seguinte: vamos deixar de ser essa vergonha. Vamos reedificar os muros. Vamos restaurar o que foi destruído. Vamos restaurar. E quando Neemias encoraja as pessoas, e eu quero encorajar você, olha aqui para mim, levanta a sua cabeça, você que está aí na transmissão, olha aqui, para aí, não se distrai não. Por que tu parou aqui a transmissão para fazer outra coisa? Olha aqui para mim. Eu quero encorajar você, que em nome de Jesus, a sua vida e o que foi destruído ou perdido será reedificado. Neemias, quando encoraja o povo, ele diz: olha, eu quero falar para vocês que isso não é uma palavra motivacional. Eu quero falar para vocês que eu não estou aqui tentando colocar gás em você, eu não estou aqui tentando animar vocês em meio a essa tristeza. Não. Neemias, versículo 18 diz: declara para eles como a boa mão de Deus esteve com ele. Então Neemias disse: eu estou aqui não é por acaso, eu estou aqui não é porque eu não tinha nada para fazer. Eu estava bem lá no reino da Pérsia, eu estava bem no palácio, eu estava bem, comendo bem, vivendo bem, dormindo bem, bem abrigado, a minha vida estava muito boa lá. E eu larguei tudo para lá, eu deixei a minha vida de lá e vim aqui junto com vocês, porque Deus colocou dentro de mim essa cidade, essas pessoas precisam ter a sua vida restaurada. E eu quero falar para você, abrir um parênteses, é por isso que a Igreja Fonte está aqui nesse bairro, para que a vida das pessoas que chegarem aqui, você e os outros que chegarão amanhã e depois, e nos próximos meses e nos próximos anos, as pessoas que chegarem aqui tenham a sua vida restaurada em nome de Jesus. Neemias disse: eu vim aqui, não vim por acaso, a boa mão está comigo, não é uma ideia minha, não é um desejo meu, mas eu estou aqui para dizer para vocês que Deus vai me usar para dirigir vocês, para direcionar vocês, para mostrar a vocês o caminho e fazer com que essa história seja transformada para a glória de Deus. E depois que Neemias fala isso ao povo, Neemias faz um convite às pessoas e diz: venham, disponhemo-nos e fortaleçamos as nossas mãos para essa obra que é boa. E aí Neemias fala uma coisa que eu quero falar para você agora, em nome de Jesus. Neemias disse: eu não vou conseguir mudar a vida de vocês sozinho. E essa é uma posição nossa do pastor, porque por mais desejo que nós tenhamos, por mais que eu queira, por mais que eu fique 24 horas pensando na igreja, pensando em você,
A gente está aqui na igreja, a gente está pensando em você. A gente está fora da igreja, a gente está pensando em você. Aonde a gente vai, a gente está pensando em você, está pensando em fazer o melhor para você. Mas por mais que nós queiramos que a sua vida mude, eu não consigo mudar a sua vida sozinho. Neemias disse: eu preciso que vocês tenham duas coisas, disposição e força. Você também tem que ter a disposição de lutar. Você tem que ter a disposição de bater no peito e dizer: eu vou deixar de ser vergonha, porque eu estou conhecendo um Deus que pode mudar minha vida. Neemias disse: eu preciso que vocês tenham força, a força para resistir às adversidades, porque a partir do momento em que você resolver lutar pela sua vida, adversidades vão se levantar, e é assim que acontece. Porque quando você está no buraco, quando você está na lama, quando você está mal, quando você está perdendo, quando você está humilhado, quando você está envergonhado, quando você está, sofrendo, chorando, você não incomoda ninguém. Mas quando você começa a se levantar, logo alguém fica incomodado porque você está se levantando. E Neemias disse: mais do que disposição, vocês precisarão serem fortes, porque lutas virão, situações acontecerão, pessoas serão usadas para tentar fazer você voltar para o buraco, porque o que não falta são pessoas que querem ver você no buraco. Então Neemias disse: eu vim aqui para isso, eu quero mudar a sua vida, eu quero ser usado por Deus para te abençoar, eu quero que a tua família seja restaurada, eu quero que os seus filhos cresçam na presença de Deus. Eu quero isso. Eu poderia estar orando só pelo meu filho, pela minha neta, pela minha família, mas não, eu quero que os seus filhos também participem do reino de Deus. Eu poderia estar só orando pela minha família, não, eu estou com a minha família orando pela tua família. Eu poderia estar cuidando da minha vida e dizendo: deixa eu edificar a minha vida. Não, eu quero sim edificar a sua vida também, ser usado por Deus para te abençoar. Isso é um propósito, isso é um chamado. Mas Neemias disse: mas eu não conseguirei fazer isso. Deixa eu ver se você está comigo. Fazer isso como, gente? Sozinho. Hein? Só 2 pessoas estão acordadas aí. Fazer isso o que, gente? Sozinho. Eu preciso que você tenha disposição e seja forte. Se você quer que Deus restaure a tua vida, olha aqui para mim, por favor. Se você está aqui e você diz: bispo, eu quero provar das bênçãos de Deus na minha vida. Chega de só problema, chega de só perda, chega de só vergonha, chega de só ser pisado, envergonhado, chega só de coisas darem errado. Eu quero provar, eu quero ver a restauração de Deus na minha vida, eu quero ver Deus agir. Então você precisa ter disposição de lutar, e você vai precisar ser forte. Seja forte. Foi o que Neemias disse para eles: disponhamos-nos e sejamos fortes, porque essa obra é uma obra boa, é uma obra de Deus. A Bíblia diz que depois que Neemias falou isso, você está comigo até aqui, você está entendendo? Quem está entendendo aí? Faça assim, só para eu ver, diga eu. Depois que Neemias disse isso, começou-se um mover em Jerusalém, e as pessoas começaram a se levantar, e as pessoas vinham, e cada um tentava fazer uma coisa, e começaram a deixar para trás as coisas velhas, e começaram a se juntar, e começou a haver uma comoção na cidade, todos se juntando, e as pessoas dizendo uma com as outras: vamos também, nós vamos mudar isso, nós vamos deixar de ser essa vergonha, chegou o livramento de Deus, chegou o sinal de Deus, agora nós temos que lutar. E houve um mover geral naquela comunidade. Você está entendendo sim ou não? E quando aquela comunidade estava movida nesse espírito, quando aquela comunidade estava movida nessa fé, e começaram a arrumar, começaram a lutar com força, com disposição, a Bíblia diz que se levantaram 2 pessoas. Se levantaram 2 homens. 2 homens. Diz assim: Sambalá e Tobias. Sambalá e Tobias.
quando souberam que nós estávamos dispostos a nos levantar, a vencer, nos desprezaram, zombaram de nós e disseram: o que vocês estão fazendo? Isso aí não vai dar certo. É interessante, olha aqui para mim, por favor, olha aqui, que Sambalá e Tobias estavam quietinhos, enquanto estava todo mundo no buraco. Foram só eles se levantarem e começar a lutar, que Sambalá e Tobias começaram a criticar, começaram a desprezar, começaram a fazer de tudo para suscitar ali confusão. A Bíblia diz no versículo mais adiante que eles começaram a suscitar confusão naquela comunidade para parar a obra. E essa é a estratégia do diabo para que a pessoa continue no buraco, é suscitar confusão, para que ela perca o foco de lutar, para que ela perca o foco da fé e se prenda às confusões, e a obra de Deus pare na sua vida. Por isso Neemias disse para o povo: tenham disposição e sejam fortes, porque Neemias sabia que um Sambalá e o Tobias iriam fazer de tudo para que eles não conseguissem se levantar. Sempre o diabo vai usar uma situação para que a tua vida continue no buraco. Vamos dar nomes a esse Sambalá e Tobias? Eu vou dar nome para ele. Eu vou falar o nome do Sambalá e Tobias. Eu vou dar nome. Vamos dar nome para esse Sambalá e Tobias? Desânimo, cansaço, dúvida, sono, medo. O diabo sempre vai vir com essas fraquezas para que você continue no buraco. Por isso Neemias disse: tenha disposição, seja forte, porque nós vamos sair dessa situação. A palavra que eu tenho para você nesse domingo da virada é essa: tenha disposição, seja forte, porque Deus vai restaurar a sua vida, em nome de Jesus. Então Neemias virou para Sambalá e Tobias e disse para eles o seguinte: o Deus a quem nós servimos nos dará bom êxito. Neemias vira para Sambalá e Tobias, os dois endemoniados, que estavam lá no meio da comunidade, querendo criar confusão, querendo fazer as coisas darem errado. Ele vira para ele e fala assim: ó, Deus vai nos dar vitória. Neemias se colocou à frente do povo e disse assim: Deus vai nos dar vitória. E o povo atrás estava com disposição e força para lutar. Vamos lutar, pessoal? Vamos lutar, sim ou não? Neemias disse: você tem que lutar, você tem que lutar. E Neemias respondeu para ele o seguinte: Deus nos dará a vitória, Ele nos fará ter bom êxito. É Ele, não é a nossa força, não é a capacidade, não é Neemias, não é o bispo André Morgado, não é fulano, nem Beltrano, é Deus quem vai intervir na sua vida, é Deus que vai operar na tua vida, é Deus que vai agir na tua casa, é Deus que vai agir nos teus caminhos. Você precisa, eu preciso, nós precisamos ser fortes e ter a disposição de lutar. Amém, pessoal? Fique de pé em nome de Jesus. Então respondi: o Deus dos céus a quem nós servimos nos dará bom êxito. Nós, seus servos, fique de pé. Neemias disse assim, ó: seus servos, nos disporemos. Neemias disse: nós estamos com disposição de lutar. Olha aqui para mim, por favor, fique de pé toda a igreja, que eu quero falar para você uma coisa. Lute pelo teu casamento, lute pela tua família, lute pelos teus sonhos. Ah, bicho, mas eu já estou com 117 anos. Amém, graças a Deus. Continue sonhando, continue sonhando.
porque a vida pertence a Deus, e só Ele que dá e só Ele que tira. Não desista do teu sonho. Abraão perseguiu o sonho dele, a velhice não impediu que ele sonhasse, e não impediu de Deus agir, porque agindo Deus, quem impedirá? Neemias disse: vocês podem fazer o que vocês quiserem, porque nós estamos com disposição e vamos reedificar. Aí Neemias disse assim, para eles: nós estamos com disposição de reedificar, e Deus nos dará bom êxito. Deu as costas e saiu. Aí Neemias voltou: mas tem mais uma coisa que eu vou falar para vocês. Neemias diz, volta e diz para ele assim: vocês dois não têm parte nem direito em nada do que Deus fará aqui em Jerusalém. Ele disse assim: vocês são contra porque vocês não têm parte nas coisas de Deus. Então eu vou falar para você: seja forte. Eu não sei qual é a luta que você tem travado, eu não sei qual é o problema que você tem enfrentado, eu não sei o que na sua vida precisa ser restaurado. Eu sei que Deus tem o poder de nos dar vitória, se nós tivermos a disposição de lutar. Pessoal, seja uma fonte. Coloque dentro de você, levanta a tua cabeça. Olha aqui para mim, por favor, em nome de Jesus. Talvez você chegou aqui hoje abatido. Você que está na transmissão, olha aqui para mim, por favor, olha aqui. Levanta a tua cabeça, olha aqui para mim. Talvez você tenha andado muito abatido, sem força. Deus te trouxe aqui hoje para você ouvir isso. Seja forte, tenha disposição, porque a restauração vai acontecer. Em nome de Jesus, que a força do Espírito Santo esteja conosco.